Que a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com você e com toda a sua família. Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e peço a você que faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito interessante. O Santo Sudário de Turim, uma relíquia da Santa Igreja Católica que muitos já ouviram falar, mas que poucos conhecem os detalhes. Trata-se de uma mortalha de pano de linho que contém uma espécie de imagem de negativo de um homem que muitos católicos e pesquisadores e estudiosos acreditam ser a imagem de Jesus Cristo que ficou registrada nesse pano. A peça retangular tem 4,5 metros de comprimento por 1,10 de largura e o homem que aparece na imagem media cerca de 1,80 m e tem marcas de crucifixão, exatamente como as marcas dos flagelos que Jesus Cristo recebeu em seu corpo. Um texto bíblico cita algo muito parecido, ou que pelo menos nos lembra esse costume. E lembre-se que Jesus foi tirado da cruz apressadamente. José de Arimateia pediu a Pilatos que liberasse o corpo de Jesus para que fosse sepultado antes do início do sábado, do Shabat judeu, que começava a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira. São Lucas, no capítulo 23 e no versículo 53, no seu evangelho, ele assim descreve: desceu o corpo da cruz e o envolveu num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha onde ninguém havia sido colocado. Meus irmãos, no dia da ressurreição, quando os apóstolos ficaram sabendo, através das mulheres, que o túmulo estava vazio e que Jesus havia ressuscitado, São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, saiu correndo junto com São João e foi ele quem primeiro viu esse material, esse pano. O texto bíblico diz no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os lençóis. Estava enrolado em lugar à parte. É exatamente sobre esse sudário de que nós estamos falando. A Igreja Católica, ela não endossa e também não rejeita formalmente o sudário, que é guardado na Capela Real da Catedral de Turim, no norte da Itália, desde 1578. O sudário foi submetido a exame por radiocarbono em 1988, um exame com cerca de 95% de precisão de datação de objetos antigos. O resultado do exame era de que o material havia sido produzido entre os anos de 1260 e 1390, o que indicaria que o material era falso. No entanto, outros exames mostraram que aglomerações de bactérias podem ter atrapalhado uma datação específica e de qualidade. Exames esses que invalidaram os exames anteriores. Além de que o sudário foi parcialmente queimado num incêndio na Idade Média, sendo restaurado várias vezes. Os pedaços retirados para os exames poderiam então ter sido retirados dessas partes restauradas ao longo dos séculos. O que muitos cientistas que estudaram amplamente o sudário dizem é que ele representa uma imagem tridimensional, projetada sobre uma superfície plana bidimensional, como uma fotografia, numa projeção octogonal, ou seja, como se o corpo tivesse passado por dentro do tecido. Veja, os gases produzidos por um cadáver
começam a se desprender do corpo, no caso da reação de Maillard, que afeta apenas as camadas de carboidratos do tecido. Ou seja, se a imagem do sudário é de fato uma impressão pós-mortem de Jesus Cristo, então o corpo dele teria sido retirado da sua mortalha antes do começo da decomposição, o que, segundo a Bíblia, foi exatamente o que aconteceu durante a ressurreição. Podem-se encontrar no sudário sinais de sangue humano, nos punhos, nos pés, sinais de açoites nas costas, dezenas de pequenas perfurações na parte da cabeça, que seriam os espinhos da coroa que lhe foi colocada, e até mesmo líquido biliar humano, onde Jesus foi perfurado no peito. Algumas pessoas dizem que os judeus faziam uma longa preparação de limpeza com ervas aromáticas e óleos perfumados nos cadáveres dos seus familiares antes do sepultamento. Então, sendo Jesus uma figura tão amada por seus discípulos, que até então eram judeus, eles teriam tido o cuidado de fazer o mesmo com seu mestre. Seria uma forma de contradizer a historicidade, a autenticidade do sudário. No entanto, São Lucas, no capítulo 23, versículos 50 e 56, e depois no 24 e no versículo 1, e também no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículos 41 até o 47, e depois no capítulo 16 e no versículo 1, o corpo de Jesus foi sepultado às pressas, pois o sábado já estava começando, e não era permitido deixar os corpos na cruz, segundo os judeus, pois no sábado, ainda mais naquele sábado, que seria a festa da Páscoa. Então, Jesus foi retirado da cruz e logo já em seguida sepultado sem essa preparação que havia nos costumes judeus. Como eu disse, a igreja não emite nenhuma opinião formal sobre a autenticidade do sudário. São João Paulo II disse que se sentiu muito comovido e emocionado com a imagem do sudário, mas que se trata de uma questão de fé, que a igreja não deve se pronunciar e que as comunidades científicas devem continuar pesquisando e investigando. A Enciclopédia Católica diz que o sudário de Turim está além da falsificação de qualquer falsário medieval. Também, meus amigos, achados arqueológicos mostraram que sudários foram encontrados no Vale do Rinom, ao lado do túmulo de Anás, sogro de Caifás, mais precisamente no cemitério de Aceldama, o campo de sangue, que foi comprado com as 30 moedas de Judas Iscariotes. Os especialistas dizem que os tecidos dos sudários que foram encontrados eram de boa qualidade, condizentes com de famílias de posses, de acordo com o mesmo sudário de Turim. Interessante esse assunto, né? Só a Igreja Católica é que possui essas riquezas, essas lembranças, que fortalecem a nossa fé. Meus amados, esse foi o vídeo de hoje. Se você sentiu a sua fé fortalecida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os familiares e deixe aqui nos comentários também a sua opinião. Que Jesus, nosso Senhor, e Maria, nossa Mãe, abençoem a todos nós.